Olá, turma, sejam bem-vindos ao 8º módulo. Chegamos à reta final desse curso, não menos importante esse módulo, justamente porque vamos abordar os aspectos práticos das ações e das políticas de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, e porque a gente já vem com um aporte, com a bagagem de todo o material conceitual que já foi discutido, que enriquece um pouco o nosso debate. Então, eu sou Fernando Luiz, sou advogado, consultor do programa de Escola de Conselhos da UFMS, estou envolvido há algum tempo com a implementação da metodologia do PAI, estando hoje, inclusive, junto ao processo de internacionalização dessa metodologia que a gente vai conversar daqui a pouco. Basicamente, nesse módulo, a gente vai abordar, primeiro, desmistificar o que é o PAI, o que significa esse programa, né? Falar um pouco da sua trajetória, do seu processo histórico de construção e de se firmar enquanto uma ação de referência, enquanto política pública no enfrentamento da violência sexual no Brasil e inclusive em nível internacional. E, lógico, falar do seu passo a passo metodológico, quais são suas etapas que constituem essa estratégia. Então, abordando inicialmente esse aspecto de dizer o que é o PAI, Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil no território brasileiro, ele na verdade não é nada mais do que uma metodologia, do que uma estratégia de ação articulada entre as diferentes políticas, entre os diferentes segmentos que atuam pela promoção e pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes para o enfrentamento da violência sexual. Então, o país se firma enquanto uma metodologia que visa de forma muito prática dar resposta a esse fenômeno em nível local, sobretudo, tomando como grande referência, tomando como grande norte o município, que é o local onde de fato se efetivam as ações, de fato se concretizam as políticas públicas. E ele surge enquanto metodologia, já entrando um pouco no seu processo, na sua construção histórica. Ele surge a partir de 2002, de uma iniciativa do governo federal, juntamente com organismos da cooperação internacional, na perspectiva de responder a uma pergunta central, que era como tornar o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, que foi aprovado por resolução do CONANDA no ano de 2000, como tornar operativo esse plano, como construir ações e políticas concretas no município que operacionalizassem o Plano Nacional. Então, nessa perspectiva, o PAI, a partir de 2002, ele é concebido, em 2003, vem a sua implementação em 6 municípios, enquanto um projeto piloto, né, que se partiu, lógico, de alguns estudos nacionais, alguns estudos para mapear quais seriam esses municípios. Em seguida, essa metodologia ela é testada, ela tem bons resultados. O próprio TCU, o Tribunal de Contas da União, recomendou essa metodologia enquanto uma estratégia eficaz de enfrentamento da violência sexual em nível local, nos municípios. Então, nessa perspectiva, ele passa por um processo de expansão. Hoje, ele continua sendo coordenado, ele é executado, tendo à frente a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e a Escola de Conselhos da UFMS tem um papel de destaque em todo o suporte técnico do acompanhamento da execução de suas ações. Passado esse momento inicial, esse momento piloto, o PAI viveu um processo de expansão para algumas capitais, inclusive, e depois para outros municípios dos mais diferentes e variados perfis, hoje chegando a cerca de 500 municípios em nível nacional, que já dá uma bela trajetória ao longo desses 10 anos de existência, né? Atualmente, especialmente, o PAI vive um processo de disseminação da sua metodologia, ou seja, para ser uma política de referência em nível nacional, num país com a dimensão que tem o Brasil, essa metodologia precisa ser disseminada e os municípios tomarem conhecimento, se apropriarem, inclusive adaptarem para as suas realidades, né? Principalmente falando desse contexto que a gente vivencia atualmente, de mega eventos e grandes obras. Então, é uma metodologia que é uma referência, que pode ser adaptada e que, principalmente, precisa considerar a necessidade de se agregar novos atores nesse processo. O que é que a gente espera desse módulo? Basicamente, que ao final, todos os estudantes que estão participando desse curso possam compreender o passo a passo metodológico do PAI, quais são as etapas que são imprescindíveis de serem implementadas e como torná-lo uma ferramenta poderosa e rica de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.
Então, falando da metodologia, a gente vai abordar a importância do processo de articulação político-institucional, que é inicial para a implantação do PAI, mas que acompanha todo o seu percurso de implementação. O diagnóstico rápido participativo, que visa fundamentalmente conhecer a capacidade da rede local de dar resposta ao problema, ao fenômeno da violência sexual, a como ele se manifesta nessa cidade, né? A construção dos planos operativos locais, do POL, que é a ferramenta, a grande ferramenta prática desse processo, que é construir um plano de ação a partir da realidade e da vivência, percepção dos atores dessa rede, né? Processo de capacitação desses atores, porque sem dúvida é imprescindível qualificar esses profissionais para uma intervenção diferenciada diante dos casos concretos diagnosticados. Processo de assessoria técnica, que não deixa de ser uma capacitação continuada, de aprimoramento de práticas e de ferramentas disponibilizadas em nível local, e o processo de monitoramento e avaliação dessa metodologia, que é imprescindível, ou seja, acompanhar em que nível o município está executando o seu plano operativo local, em que precisa melhorar, a partir de quando precisa revisitá-lo. Então, fechando, a gente tem, a ideia é essa, que vocês possam se apropriar de uma forma muito prática dessa metodologia, entender como ela se adequa à realidade do município de vocês. E a gente vai ter em seguida um vídeo que já foi produzido pela Escola de Conselhos junto com a Secretaria de Direitos Humanos, que fala desse passo a passo metodológico de uma forma muito didática, bastante rica, e com certeza vocês vão gostar. Então, espero vocês nos fóruns para a gente aprofundar um pouco mais esse debate. Obrigado, um abraço. PAIR, Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil no território brasileiro. O PAIR foi implantado em 2003 com o objetivo de estabelecer e desenvolver uma metodologia com ações referenciais de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Os princípios do PAIR são integrar políticas, programas e serviços nos âmbitos federal, estadual e municipal, desenvolver ações compartilhadas entre os diversos órgãos públicos e as organizações da sociedade civil, fortalecer ações locais construindo planos operativos. Para buscar mais participação da sociedade de órgãos públicos e privados, o PAIR foi construído tendo como base de intervenção o município. O Brasil possui hoje 5.565 municípios que são divididos pela população. Mas esses municípios possuem muito mais diferenças do que apenas o número populacional. Eles vivem realidades, culturas e políticas públicas diferentes. Então, como apresentar formas para combater o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes de forma unificada? Analisando essa questão, o PAIR desenvolveu 3 diferentes percursos para a implementação de sua metodologia, tomando como base a realidade populacional dos municípios brasileiros. A metodologia do PAIR funciona a partir de 6 etapas que se entrelaçam. Cada etapa possui princípios e estratégias com resultados específicos previstos, mas respeitando as diferenças e as diversidades particulares de cada município, o que permite alguns ajustes para contribuir na implementação dessa metodologia. Conheça agora a forma de aplicação da metodologia do PAIR nos municípios de até 20 mil habitantes. Nesses municípios, podem se realizar 2 ou até 3 etapas da metodologia de forma simultânea. Articulações política e institucional, IDRP, diagnóstico rápido e participativo. Nessa fase, devem se realizar reuniões de articulação com gestores locais e com a sociedade civil para a apresentação da proposta metodológica do PAIR e para promover a mobilização em torno do problema. Com o DRP, deve-se fazer um levantamento dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no município e também identificar a existência de programas disponíveis para a prevenção e responsabilização. Nesses municípios, também é importante identificar personalidades locais que tenham destaque entre a população, como líderes religiosos, primeiras-damas, atores, para firmar parcerias e levar a mensagem do PAIR a toda a população. Seminário para a construção dos planos operativos locais, POLs. É
um momento estratégico para a apresentação do diagnóstico rápido e participativo, para a construção do POL e para a constituição da Comissão Local do PAIR. Nessa fase, a rede se organiza e estrutura respostas e ações para combater as fragilidades identificadas no DRT. É importante que o seminário seja realizado em parceria com municípios vizinhos, tendo um caráter intermunicipal. Também é fundamental que esse processo seja protagonizado pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, capacitação da rede e assessoria técnica. Essa etapa pode ser realizada de forma simultânea e em parceria com 2 ou mais municípios, para se criar um fluxo de proteção entre municípios vizinhos. A capacitação de todos os profissionais envolvidos na rede local visa a prevenção, a proteção, a atenção, a defesa e a responsabilização no combate à exploração sexual infanto-juvenil, além de dar apoio técnico e metodológico para o cumprimento dos objetivos. Monitoramento e avaliação dos pactos. Nessa última etapa, deve ser feito um acompanhamento periódico da implementação do plano operativo local, para propor ou rever estratégias. Conheça agora a forma de aplicação da metodologia do PAIR nos municípios de 20.001 até 100.000 habitantes. Nos municípios com esse número populacional, é necessário estabelecer alguns fatores. Um diagnóstico compartilhado por entidades governamentais e não governamentais sobre as causas e as consequências do problema, assim como dos recursos disponíveis que podem ser utilizados. Uma estreita articulação intra- e intergovernamental para o desenvolvimento das ações. Diante deste cenário, a metodologia do PAIR pode ser desenvolvida em todo o município ou em regiões administrativas e reproduzida de forma regionalizada. Articulações política e institucional. Nessa primeira etapa, devem se realizar reuniões de articulação com gestores locais e com a sociedade civil, com o objetivo de apresentar a proposta metodológica do PAIR. Diagnóstico rápido e participativo, DRP. O DRP permite a identificação da situação da violência sexual contra crianças e adolescentes em cada região do município, assim como os serviços e os programas disponíveis para o enfrentamento do problema. É importante verificar a existência ou se é necessário desenvolver, junto com o DRP, um estudo de viabilidade econômica para disponibilizar opções diversas da exploração sexual para meninas e meninos envolvidos nesse tipo de violência. Seminário para a construção dos planos operativos locais. O seminário pode ser realizado em cada região do município para a mobilização da rede local. Durante o seminário, deve ser apresentado o DRP, construído o POL e deve ser constituída a Comissão Local do PAIR. O objetivo é viabilizar a organização e estruturação de forma integrada. O projeto deve ser protagonizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Capacitação da rede. Nessa etapa, o foco é capacitar os profissionais de cada região para que atuem na rede local. Assessoria técnica. Para qualificar as ações desenvolvidas, é preciso oferecer suporte técnico e metodológico com frequência. Sempre que possível, devem-se fazer reuniões com os parceiros da comissão local para avaliar a metodologia implementada. Monitoramento e avaliação dos pactos. É o acompanhamento periódico e por região da implementação do plano operativo local, para rever e propor procedimentos e estratégias das ações de enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes. Por último, conheça a forma de aplicação da metodologia do PAIR nos municípios com população acima de 100.001 habitantes. Em grandes cidades e nas metrópoles, as complexidades físicas, políticas e socioculturais demandam um planejamento de ação de forma localizada espacialmente. Dessa forma, as 6 etapas da metodologia do PAIR devem ser adaptadas aos territórios. Nesse sentido, a cidade de Fortaleza serve como exemplo de replicação da metodologia do PAIR adaptada por territórios ou bairros delimitados. Ao delimitar o território, foi possível fazer a definição do foco,
o que permitiu visualizar a realidade e os dados a partir da sua distribuição em termos espaciais. Logo se pode definir a estratégia que possibilitou mobilizar a rede, definir as ações e os recursos a serem investidos de forma integrada e articulada. Essa adaptação permite ao gestor público concentrar sua atuação por meio do país nas regiões mapeadas como de alta incidência desse tipo de violência. Esses são os principais esforços propostos pelo país para combater a violência sexual de crianças e adolescentes. Quanto maior o apoio, maior e melhor será o resultado para potencializar o combate a essa prática que atinge crianças e adolescentes de diversas regiões do Brasil. Seja um de nossos parceiros. Afinal, um país que quer ser grande tem que proteger quem ainda não terminou de crescer.